Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e muitas vezes fofossustos. Que acontece com os nossos ouvintes, acontece com a gente, acontece com todo mundo por aí que eu sei. Pegue o seu marshmallow e chegue mais perto da fogueira, pois eu e Juliana Ponzilacqua temos o prazer de recebê-los aqui para se aquecer lendo os relatos dos nossos ouvintes. Tudo bem, Ju? Tudo certo. Ai, que delícia que tá essa fogueira hoje, hein? Tá animada, tá cheio de gente, gosto. Inclusive, vou dizer que trouxe aqui docinhos especiais, tanto pra Tupá, tanto com o Lucas, tá? Então, o Lucas já sabe que é o pudim. Hoje, pra Tupá, eu fiz um curau, porque eu estava com uma vontade de comer curau, e aí eu fiz um curauzinho e guardei um pouquinho pra Tupá. Tupá, você gosta? Adoro. Então tá bom, então eu acertei. Já pegue a sua cumbuca, Tupá, porque hoje, para ler história, tem que estar de barriga cheia, não é mesmo? Eu diria que sempre tem que estar de barriga cheia, é uma prioridade da vida. Por isso eu trouxe já os marshmallows para acompanhar e vou colocar marshmallow, curau, a gente esquenta, coloca o milho também, é nóis. E para comer bastante e nos acompanhar dessa noite sombria de relatos, Lucas Balaminuti. Você pode ver que Deus não dá asa à cobra mesmo, né? Eu não engordo de ruim e eu posso comer o quanto eu quiser, tá liberado, pode mandar o pudim, né? E você que tá chegando agora, muitíssimo obrigado pelo play. Se você não conhece a gente, saiba que nesse podcast a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, relatos sem explicações ou misteriosos que são enviados por vocês, né, nossos ouvintes. E aí a gente comenta tudo aqui com muito respeito e com muito carinho. Também sempre sai um comentáriozinho, alguém que viveu alguma coisa parecida, então a gente vai discutindo isso aqui em torno da fogueira, tá? Mas, se você quiser participar, por favor, envie o seu relato para contato@mundofreak.com.br e lá no campo do assunto você vai colocar o título da história e vai colocar Aconteceu Comigo. Coloca em caps lock, que assim as nossas pauteiras que trabalham tão arduamente podem achar o seu e-mail bem facinho e já separar para Aconteceu Comigo, tá? Obviamente que pode ser anônimo, caso você não queira se identificar, mas se você quiser, não tiver problema, coloca, por favor, o seu nome e a sua cidade. A gente pede também, por gentileza, que você escreva que você autoriza o uso e a divulgação do seu conto. Mas vamos para as histórias, que eu tô empolgada hoje, hein? Vamos. A história que eu vou contar chama-se Possessão de Objetos. Vamos lá. Antes da história, gostaria de fazer um breve resumo da minha relação com o sobrenatural. Aqui em casa, sempre fomos super sensíveis. Meu irmão é o único que não tem essas histórias que poderiam facilmente ser contadas num episódio do Aconteceu Comigo. Eu, por outro lado, já passei por várias situações do tipo. Moro com minha família em um apartamento no segundo andar de um prédio pequeno de apenas 3 andares. Estamos nesse AP desde sempre, cresci nele, e até hoje estou aqui. Então já se passaram vários moradores nesse tempo. Imagino que os moradores no prédio e não no seu AP. Por algum motivo, as escadas e corredores do prédio eram decorados com estátuas daqueles anjinhos bebês esquisitos. Quando eu era criança, morria de medo dessas estátuas. Sempre senti uma energia pesada vindo delas. Minha ex-vizinha do primeiro andar tinha uma dessas estátuas bizarras na porta do apartamento dela. Então todos os dias eu passava pelo anjinho esquisito para poder sair do prédio. Já aconteceu comigo uma coisa parecida. Em meados de 2008, em um dia qualquer, eu decidi sair de casa para fazer algo na rua que sinceramente eu não lembro o que era. Desci as escadas e dei de cara com a estátua desse anjo específico. Senti um calafrio e travei. Olhei diretamente para o anjinho e do nada, ele piscou para mim, com um olho só. Me arrepio toda quando eu lembro dessa história, pois eu tenho certeza absoluta do que eu vi. Eu lembro nitidamente do calafrio e do anjinho piscando com uma expressão bizarra. Depois disso, meu instinto de fuga berrou e eu saí correndo igual louca pela saída do prédio. Lembro até que meu chinelo enroscou todo no pé. Contei pra minha mãe sobre o que tinha visto e ela contou o caso de uma pastora que é amiga da nossa família até hoje. Essa pastora disse que isso era o mundo espiritual se manifestando na tentativa de me assustar.
Enfim, depois de alguns meses, aquela mesma estátua apareceu quebrada e ninguém sabe como ela quebrou. Ninguém sabe ou você que quebrou, ouvinte? Eu tô desconfiada também, hein? Ninguém sei como ela quebrou, né? Ai, gente, eu sou super sugestiva com estátua. Eu olho para uma estátua, eu automaticamente já a imagino se mexendo, entendeu? Eu já tenho medo. Eu li essa história, eu pensei, mesmo que isso não tivesse acontecido comigo, eu veria a estátua piscar pra mim e eu ia ter medo disso. Eu acho que eu já contei pra vocês da Penélope, né? O manequim que ficava na minha casa. Só de lembrar. Penélope? Eu não lembro. Você pode contar de novo? Claro, eu não sei se quando eu contei eu lembrei o nome, mas hoje eu lembrei o nome. A Penélope era um manequim, tem uma amiga da minha mãe que é costureira, e ela tinha um manequim antigo. Assim, um manequim antigo daqueles de olho de vidro, tá, gente? E que parece muito uma pessoa, assim, aqueles antigos mesmo. Não era um manequim de costura, era um manequim, tipo, de ficar em loja. Pra assustar. Assim. Isso. E daí eu não sei porquê, a Penélope foi ficar lá em casa um tempo. Eu realmente não lembro porquê. E daí a Penélope ficava no corredor. Então, tipo, no corredor da minha casa tinha um manequim com olho de vidro. De noite era muito assustador. E eu era criança, isso eu morava em Curitiba, eu tinha tipo uns 5, 6 anos. E eu tinha costume de ir pro quarto da minha mãe de noite, quando eu acordava, assim. Só que era um desafio muito grande, porque pra ir pro quarto da minha mãe eu tinha que passar no corredor e tinha que passar pela Penélope. E, tipo, a Penélope tava lá, me vigiando, era muito difícil. Caraca. Aí, depois de um tempo, eu falei pra minha mãe que eu tinha medo da Penélope e minha mãe tomou a alternativa lógica, que foi colocar a Penélope no quarto dela. Então, a minha mãe dormia claro. todo dia com a Penélope olhando pra ela e ela achava super tranquila, ela nunca viu nenhum problema da Penélope. Mas, assim, eu entendo essa agonia, assim, quando você olha, né? Tudo bem que eu tô falando da... Ela não queria você no quarto dela, Tupá. Eu ia do mesmo jeito. É que daí eu tava com ela e todo mundo sabe que mãe ou o adulto que cuida de você tem uma aura de proteção específica, né? Sim. Então tava tudo bem, eu podia chegar perto da Penélope com a minha mãe por perto. Mas eu entendo um pouco essa estranheza, né? De olhar, assim, os anjinhos, os querubins, que na Bíblia são descritos, sabe a descrição que todo mundo zoa? Que, anjos e não sei o que, são os querubins. Que depois viraram anjos fofinhos, mas na Bíblia eles têm 50 olhos e asas. Não são fofinhos, E né? querem te comer. Deixa eu contar uma também que aconteceu recentemente comigo. A Ivy e eu, minha esposa, né? A gente anda muito pelo centro, a gente faz tudo a pé aqui. Porque não faz sentido andar de carro no centro de Chicago. E tem uma avenida chamada Avenida Lake, Avenida Lago. E passa em cima dessa avenida um trem elevado, como se fosse um metrô em cima da avenida em vez de ser embaixo. Horrível, umas colunas de ferro gigantes assim. O trem faz a rua tremer, os prédios tremerem toda, é muito feio. Mas a gente anda muito por baixo desse elevado porque essa avenida é uma das principais aqui de Chicago, né? E passando por ela, a gente viu nas colunas do elevado, as colunas de ferro enormes assim, né, umas vigonas, umas carinhas de bebê, de anjinho, com asinhas assim atrás. A gente falou, uai caralho, que é isso? E a gente chegou perto assim pra ver, eram 2 carinhas de bebê. E dava pra ver que elas estavam ali faz muito tempo, elas eram feitas de concreto. Tinha uma terceira que parece que tava ali, mas ela deve ter caído, porque tá só a marca dela contra a coluna de ferro. E aquelas 2 carinhas de bebê, bem de anjinho, assim, olhando pra gente. E descascando um pouquinho da pintura, dá pra ver que elas eram rosa. Mas a pessoa que pinta as vigas de amarelo pintou por cima das carinhas de bebê mesmo, foda-se. Quem liga, né? Aí eu fiquei tipo, caralho, por que tem carinhas de bebê no elevado, né? Achei muito creepy. Eu fui procurar e parece que brotou entre 2017 e 2022 essas carinhas de bebê em todas as grandes cidades americanas. E ninguém sabe quem tá espalhando elas. E tem umas que é tipo no meio de uns parques abandonados, no cemitério. Quando você tá no meio da rodovia, você vai fazer uma saída da rodovia, de repente uma gigante, uma carona de bebê. Nossa, assim. tá ficando mais creepy ainda. Cada vez que você vai contando, vai ficando pior. Nossa, que da hora. O Reddit catalogou 27 lugares com caras de bebê rosa, de pequenininhas assim, tamanho da palma da sua mão, até do tamanho de um corpo mesmo, assim, que surgiram do nada e ninguém sabe por quê. E aí fica esse mistério no ar. Cara, além de creepy e massa,
Eu só tô imaginando, tipo, um grupo de senhorinhas, assim. Vocês lembram quando tinha o rolê de colocar tricô em toda a cidade, pra deixar a cidade mais colorida? Pra mim, sim. é a mesma vibe, assim. Eu acho que deve ser um grupo de senhorinhas, assim, ou de crafters. Minha filha, vamos assustar eles vão ficar tão assustados, minha filha. Come abacate. Eu até imagino que possa ser, né, uma intervenção artística também, mas assim, é um trabalho de manter o segredo muito mais difícil do que até de se fazer arte, de criar esse mistério. Com certeza. Mas aí, ouvinte, talvez você não fosse o único que achava o anjinho estranho. Ou talvez o anjinho tenha piscado pra alguém que não curtiu a piscadela do anjinho, né? Vai saber. Me lembrei daquele episódio do Doctor Who, que não pode piscar, que a estátua acontece um negócio. Me veio na cabeça este episódio. Vou dizer também que sou super sugestionada. Se ficar olhando muito tempo alguma estátua que tem carinha, vou ver a carinha se mexer, fatalmente. Então não sou a melhor pessoa para opinar sobre este caos, porque com certeza eu vou falar que aconteceu, tá? Porque é isso. Sem contar que a gente tem muita estátua humana por aí. Hoje em dia você já fica na dúvida, né? Se vai se mexer e vai pular da sua frente. Pois, também. Vamos para a próxima história, então? Vamos lá. Temos aqui um relato chamado A Casa de Mariana. Olá, pessoal, tudo bem? Com 18 anos, eu saí de Guarulhos e fui estudar em Mariana, Minas Gerais. Essa cidade fica do lado de Ouro Preto e foi a primeira capital do estado. Ela tem lá seus 300 e poucos anos. E é uma daquelas cidades históricas que mantém as construções coloniais. No meu terceiro ano de faculdade, eu morava em uma república pequena, com só mais 2 meninas. Uma delas saiu e nós que ficamos decidimos alugar uma casa maior para ter mais pessoas no local. Na mesma rua que morávamos, conseguimos uma casa enorme de 3 andares com varandas. Fizemos as contas e com algumas pessoas a mais daria para ficar lá numa boa. Anunciamos as vagas, meninas interessadas fecharam conosco e então assinamos o aluguel. Para essa história, é importante dizer que no primeiro andar ficava a garagem com uma entrada separada para a escada e essa entrada levava ao segundo andar. Então, na prática, a casa tinha mesmo 2 andares que habitávamos. No segundo andar, o primeiro habitável tinha um quarto bem grande, sem janela, com um banheiro, que era dividido por 2 moradoras, a sala, um banheiro, mais um quarto individual e uma escada para o andar de cima, que por sua vez tinha uma cozinha enorme, um quarto pequeno com a janela para a escada, uma pequena área de serviço fechada e o meu quarto, que era individual. Logo, morávamos em 5 naquela época. A casa era toda esquisita. Quando fui conhecê-la, senti uma coisinha, aquele feeling, sabe? Mas ignorei. Afinal, não era forte e essa sensação é relativamente comum na maior parte dos lugares da cidade. Morando lá, todas sentiam um certo medinho, mas nada racional. Ninguém gostava de sair do quarto à noite, por exemplo. Ninguém gostava de ficar sozinha na casa. Às vezes sentíamos muito cheiro de cigarro bem na área de serviço e ninguém da casa era fumante. Enfim, era estranho, mas ninguém sabia dizer o motivo. Nunca tinha, até onde sabíamos, acontecido nada com nenhuma de nós, além desse medinho. Um dia, uma amiga de infância veio de São Paulo para me visitar. Ela ficou 1 semana lá e dormiu no meu quarto. Em uma das noites, todas estávamos em casa e dormindo. Eu, a morta de sono que sou, não acordei por nada. Mas a minha amiga acordou com batidas muito fortes na parede do quarto, como se fossem do lado de fora, mais perto da porta. Ela disse apenas que eu resmunguei alguma coisa e continuei dormindo. Ela é da Umbanda, então ela pediu proteção, se acalmou e em algum momento voltou a dormir. Nada mais que ela tenha visto aconteceu naquela noite. De manhã, ela me contou o que aconteceu e no café da manhã perguntamos para as outras meninas se alguém tinha tentado chamar a gente, falar com a gente naquela noite. Um climão. As outras ficaram pálidas.
Descobrimos que tinha acontecido algo estranho com quase todo mundo naquela noite e que ninguém saiu dos quartos. No andar de baixo, no quarto sem janela, uma delas acordou durante a madrugada sentindo a casa tremer. Ela ficou com medo, mas voltou a dormir depois de um tempo. A outra menina, que dormia no quarto individual do primeiro andar habitável, acordou à noite com batidas na porta. Imediatamente ela sentiu muito medo e teve a sensação de que não era ninguém de nós. Ela levantou bem quietinha, trancou a porta. Por alguma razão, isso a fez sentir mais segurança. Ela se acalmou e também voltou a dormir. Uma delas, acho que a que era mais nova de nós, ficou muito abalada com os relatos e começou a chorar. Ela era a que ficava no quarto individual com a janela para a escada, aquela que ia para a cozinha. Disse que nada aconteceu naquela noite com ela, mas que em algum dia daquela semana ela tinha acordado e visto a silhueta de alguém puxando a coberta dela. Ai, meu Deus. Ela não tinha contado nada porque ela achou que a gente não ia acreditar. Depois dessas histórias, com a orientação da minha amiga da Umbanda que estava lá, nós fizemos todos os tipos de limpeza espirituais na casa. Todo mundo tomou aquele banho de sal grosso, depois jogou chá de boldo para fechar os pontos. Nada tão grande aconteceu de novo, mas ninguém deixou de sentir medo daquele lugar. Abençoado seja o povo da Umbanda. Muito obrigada. Toca o ponto E o povo da Umbanda salvando de novo, né? Olha, de novo, como é bom ter amigo macumbeiro. É a única coisa que eu tenho que dizer pra esse... Que gostoso que é ter amigo macumbeiro. Ah, você tá sentindo algum problema? Vamos resolver o problema. Vamos pelo menos dar uma amenizada. Vamos dar uma limpada nessa casa. Porque olha, que bom que essa sua amiga macumbeira tava aí também. Porque eu fico pensando, né? Não sei. Mas se a outra moça falou, olha, tinha medo de contar, vocês não acreditarem, acho que foi até bom a amiga da Umbanda ter experienciado, porque ela fala, então, acho que pode ser alguma coisa mesmo. Vamos fazer uma limpezinha? Total. Eu seria 100% a pessoa que dormiu e não ouviu nada. Você dorme fundo, Tupá? Eu durmo igual uma pedrinha, gente. Eu durmo muito pesado. Então, enfim. Inclusive, é de família. Não, o Tupá dormindo, apagado, enquanto isso a casa, que eu fiquei imaginando nessa história que nem Invocação do Mal, tudo voando, rodando assim, ó, cheio de espírito rodando o negócio e a Tupá dormindo. 100%, gente, eu já dormi uma vez e eu não bebia nada na época, eu dormi em um churrasco, no meio do churrasco, com todo mundo bebendo em volta de mim. Aparentemente o pessoal jogou coisa... Tipo, jogou joguinho do meu lado e tinha luz, tinha som, tinha tudo. Eu dormi, eu acordei no dia seguinte na casa de um amigo meu. Meu namorado, na época que me levou, ele falou que eu até andei até o carro e fui, eu não lembro de nada. Assim, eu acordei na cama, pra mim foi uma ótima noite de sono. Caraca. Credo, Tupá, que perigoso. Tem alguns detalhes nessa história que eu acho sensacional. Primeiro que 3 pessoas diferentes ouviram batidas. E parecem que elas ouviram algum tipo de batida diferente, ou pelo menos elas não tiveram a mesma interpretação. Mas 3 pessoas ouvindo batidas ao mesmo tempo, eu acho que fica difícil de dizer que batidas não aconteceram, né? Acho que a gente pode bater no martelo e falar, batidas tiveram. Podemos tentar achar alguma explicação para as batidas, mas batidas tiveram. Exatamente, batidas tiveram. E eu acho engraçado que a pessoa que diz que viu um vulto e que puxou o lençol da cama dela, assim, a gente já viu histórias disso aqui, não aconteceu comigo, de pessoas que têm um lençol puxado ou que vê algum tipo de vulto. A gente já explicou esse tipo de história de diversas maneiras, com espírito, shadow people, mas parece que alguém queria entrar, cara. Era alguém querendo entrar, ou pelo menos querendo chamar a sua atenção. Agora, se esse alguém é alguém que tá presente fisicamente ou não, aí já vai do que você quer acreditar. Nossa, Lucas, pelo amor de Deus, é algo que eu sempre falo pra Ju, o pior é se for vivo. Nossa, nesse caso eu prefiro o fantasma. O fantasma, a amiga da Umbanda ajudou, né? Agora o vivo. Nossa, você olha pro canto. O vivo. Eu prefiro o morto, gente. Se for assim, por favor, que seja o morto. Eu tenho uns amigos que são bem filha da puta. Se um deles puxa uma história de terror e fala assim, ontem à noite eu vi batida. Todos eles vão jurar que eu vi batida também só pra ferrar comigo. Todos eles. Sabe que eu sou um cagão. Que legal! Sim, super saudável.
com elas, eu acho que não é o seu caso, porque ela falou que as duas ficaram pálidas, né? Porque elas devem ter falado, ouvi batida enquanto sonhava, ou pesadelo, ou tava meio dormindo, meio acordado, a gente ouve umas coisas mesmo. Mas quando alguma outra pessoa fala que teve a mesma experiência que você, e você tinha desdenhado ou desrelevado aquela experiência, do nada aquilo toma um peso tão grande pra você. Sensacional essa história, eu gostei muito dela. É porque quando tem mais de uma, né? 2, agora 3 pessoas compartilhando da mesma experiência, mesmo que rápido ali, opa, não é só impressão ou visão periférica não aqui, entendeu? E essas casas antigas que elas são mais altas, né? Dá um eco maior, as janelonas, nossa, dá um medo assim maior mesmo, né? Você fica mais apavorado. A gente tem também toda essa relação, né, com as cidades, Mariana, Ouro Preto, Sabará, enfim, todas essas cidades históricas, né, quando você pensa ali no centro histórico. São cidades com muito estudante, né, tem milhares de repúblicas, etc., mas tem toda essa aura das casas antigas, de muito sofrimento, de muita coisa que aconteceu por ali. Nunca fui pra Mariana, mas se quiser me convidar, eu Vale a pena. Eu iria várias vezes de novo. Bem, eu fiquei imaginando essa história, essa noite aí, como uma noite de terror mesmo. Pra mim foi filme aqui, Invocação, sabe aquele filme da Invocação mesmo, com a casa bem cheia de mesmo, fantasma? Né? E várias coisas acontecendo, às vezes não acontece algo muito... Não, a pessoa não chega a ver uma possessão, né? Ninguém foi possuído ali, mas aquela coisa da casa se manifestar com várias formas. Isso já é assustador. Pô, de madrugada, um monte de mulher, a gente já dorme com medo em qualquer situação, né? Uma casa cheia de mulheres, todo mundo com medo, alguém pode invadir, alguém pode entrar, e aí cheio de barulhos de madrugada, é sugestivo demais. É muita gente, muita manifestação. Total. Nessas horas eu agradeço o meu sono pesado, de verdade. Aí os fantasmas podem fazer barulho de noite que eu não ouço. Faz até cosquinha no seu pé que você não acorda, né? Não acordo mesmo. Eu vou ler a próxima história com o título de O Mistério do Carro Gol da cor vinho. Bem específico, hein? Venho contar um causo meio estranho. Peço inclusive ajuda para avaliar esse acontecimento. Meu nome é Pan e sou professora universitária em uma cidade da Grande Vitória. Volto bem tarde, por volta das 23 horas, e passo por 3 cidades dirigindo, demorando em média 1h30 para chegar em casa. Eu amo dirigir, mesmo que às vezes eu me revolte um pouco, né? Com esse pessoal aí sem educação no trânsito. Mas ainda assim, eu adoro dirigir. Em uma noite de terça-feira, passei por uma ponte famosa da região e logo em seguida entrei em uma avenida que possui 3 faixas. Sempre costumo ficar na pista do meio. Porém, nesse dia, logo quando entrei na avenida, tinha um carro da marca Gol na cor vinho, bem antigo, na minha frente. O estranho foi que ele estava muito devagar. Calculo que estava de segunda, uns 20 km por hora, sendo que a pista permitia 60 km por hora. Comecei a resmungar. Não tinha mais nenhum carro na avenida, só a gente. Como já era tarde, umas 23h30, e já não é legal dar mole no trânsito por conta de assombrações não sobrenaturais, mais conhecidas como assalto, dei seta para ultrapassar pela esquerda e fui. Dei seta de volta e em coisa de 2 segundos ultrapassei o carro. A questão é que o carro sumiu. Literalmente desapareceu. Eu olhei em todos os retrovisores, reduzi a velocidade e olhei para trás. Nada, não tinha nada. Não deu tempo para o Gol ir para a faixa da direita ou entrar em uma outra rua. Foram questões de segundos. Na hora, eu comecei a rir de nervoso e lembrei de vocês, claro. Teria o Golzinho ido para a 7 Além? Tenho certeza que eu ainda não fui para lá, mas ele sumiu.
Sua tia Len tem Uber agora. Que medo, bicho! Caraca, que história, gente. Que história. Mano, assim, quando eu comecei a ler, eu poderia até pensar que seria uma falha da Matrix, né? A gente já recebeu uma história aqui de falha da Matrix, que eu lembro que era motocicleta. Bicicleta amarela. Bicicleta amarela. E teve até aquele efeito de falha, né? Acho que saiu até o som. E esse daqui não. Simplesmente desapareceu na frente dela. Eu já contei uma história de coisas que estavam na minha frente e desapareceu aqui. E eu vou te contar, cara, que se você tinha alguém com você, converse sobre isso. Total. Golvinho é uma cor comum de Gol? Corvinho? Galera que entende de carro, vocês sabem dizer? Olha, pelo menos aqui no centro, né, em São Paulo, capital, eu sempre brinco que os carros são muito sem graça, né? Eu vi recentemente uma foto dos anos 80 da Avenida Paulista e era tão bonitinho, carros de várias cores diferentes, né? Aqui em São Paulo, eu não sei como é que são nas outras capitais, mas aqui em São Paulo é muito chato que só tem carro preto, cinza, branco e de vez em quando aparece um vermelho. Então, pra mim, é um carro raro. Anos 60 e 70 legal que o carro tem as mesmas cores que os eletrodomésticos. Ah, né? Cor de geladeira. sim, belíssimo. A cozinha toda. Eu acho que assim, como ela falou que o Gol era um Gol mais antigo, é provável que seja isso, assim. Porque os carros e os eletrodomésticos eram muito mais interessantes antigamente, agora é tudo cinza e branco. E pelo que eu vejo de carros mais novos, é tipo, o vinho é a cor quando você quer ser diferentoso, assim. Porque é quase que uma das únicas cores um pouquinho diferentes de carro que tem. Gente, será que era um golzinho viajando no tempo? Podia ser. Pode ser. Coroio. E ele foi embora. O meu pai tinha um Fusca vinho chamado Cabernet. Vai que era um golzinho também. Olha só. Não, mas eu já vi uma parada desaparecer na minha frente. Eu contei essa história vezes demais aqui já. Mas o que me manteve são foi conversar sobre isso com uma outra pessoa. Saber que uma outra pessoa viu. Se alguém viu também, cara, conversa com essa pessoa. Não deixa essa história morrer. Revive isso sempre que você puder. Não pra você ficar assustado, tá? Mas é porque, às vezes a gente vê umas paradas assim e a gente, não dá, vi coisa, acontece. Devia estar cansado, 11h30 da noite. Mas quando você vê com outra pessoa, assim, aí que as histórias começam a ficar legal. E caraca, cara, muito doido, cara, muito doido. Vocês parariam o carro pra olhar a pista? Tipo, encostava ali num canto pra olhar onde é que tava o Gol? Ou vocês aceleravam e iam embora? Depende. Depende da pista, da rodovia que ela está. Se é uma avenida, assim, no meio de cidade, um pouquinho mais tranquila e pelo horário, eu sei que eu posso dar uma reduzida e parada, eu ia dar uma olhada. Não sei se eu sairia do carro, mas eu ia dar uma olhada. Gente, eu sou Zé Povinho, eu já quero olhar acidente, já quero olhar qualquer coisa que tá parado no acostamento. Eu tô com a Ira nessa, embora, assim, eu não gosto de acidente, eu não olho acidente. Embora eu não seja Zé Povinho? Não. Eu não gosto de acidente. Mas assim, eu sou tão Zé Povinho que eu fiz graduação em fofoca, mestrado em fofoca, pós-graduação em fofoca. É ser Zé Povinho na vida inteira. O que eu faço da vida. A minha profissão é ser fofoqueira. Então, o importante assim, é saber, né? Óbvio que eu ia querer saber o que era. Claro que se fosse um lugar que não dava pra parar e tal, tudo bem. Mas se desse, eu ia muito tentar entender. Olha, eu acho que eu só pararia se eu tivesse acompanhada no carro. Se eu tivesse sozinha, eu acelerava. Acho que sozinha eu não tancava, não. Ou passava em cima da entidade. Foda-se a entidade, né? A Ju acelera e passa em cima da entidade. Aqui não! É que se for a entidade assaltante, né? É que 11h30 tarde, mas ainda é horário de entrada de balada, assim. Não é tão... Os postos estão abertos ainda, os barzinhos estão bombando ainda. Então, tipo, não é horário, assim, de, tipo, mega preocupado, assim. Mas eu acho que eu tô com a Ju. Eu acho que eu pisaria no acelerador, engatava ali pra terceira, pra quarta e ia embora. Eu ia tentar parar... E eu ia tentar contar aqui pra vocês depois. Eu já ia mandar mensagem do grupo. Gente, acabou de acontecer um negócio aqui, aconteceu comigo, hein? Temos que gravar. A gente descobriu que esse ouvinte aqui é o ouvinte que, se não tá todo mundo exatamente no limite de velocidade, ele fica incomodado, né? Vamos para a próxima história. Essa história que chama OVNI na Estrada.
Para desacelerar a rotina, ter mais espaço para os nossos pets e ter uma qualidade de vida melhor, mudamos da capital, Porto Alegre, para um sítio de uma cidade da região metropolitana, Viamão. Nessa cidade, compramos nossa casa em um subdistrito da zona rural, Águas Claras, bem no meio do mato mesmo. A mudança foi maravilhosa, mas a dinâmica do meu local de trabalho da época ficou grande. Levava em torno de 1h45 para chegar ao escritório e o mesmo tempo para voltar. O trajeto é, na maior parte, por uma rodovia, a RS 040. Diariamente ia de manhã e voltava à noite pela estrada, com meu marido, que também trabalhava na capital. Era uma quinta-feira à noite, meu marido dirigia para nossa nova casa pela RS 040 e um trecho sem nenhuma luz, próxima da estrada, onde existem apenas sítios e fazendas distantes, com muito mato fechado no entorno. Não trocávamos nenhuma palavra. Ele dirigia muito atento e eu, ao lado dele, respondia mensagens no WhatsApp, só na figurinha, né? Havia uma distância grande entre nós e alguns carros que vinham atrás. Na estrada só tem uma pista para cada direção e, na direção contrária, não havia carros. Na altura da parada 76, meu marido disse: "Amor, você tá acordada?" Eu respondi que sim, retirando o celular da frente dos olhos e virando para ele. Então, vi ele apontar para frente e dizer muito sério: "Então, olha aquilo ali, pois provavelmente nunca mais vamos ver isso de novo." À nossa frente, em uma altura de uns 10 metros do chão, de uma distância de 2 quilômetros, estavam duas luzes pairando sobre a pista contrária à nossa. Nosso carro ia na mesma direção daquilo, a uns 80 quilômetros, e dava para perceber que as luzes estavam a uma velocidade bem menor, pois nos aproximávamos rapidamente. As luzes eram fortes, como faróis altos de outro veículo, mas flutuando no ar. Do lado esquerdo, uma luz azul e uma luz branca alternavam sem nenhuma regularidade, e, do lado direito, existia apenas uma luz vermelha fixa. Perguntei ao meu marido se poderia ser um aeroplano, um bimotor, um helicóptero ou algo assim, mas ele mencionou que o padrão de luzes era incomum e que piscavam de uma forma muito irregular. Reduzimos a velocidade. As luzes seguiam à frente, em velocidade constante, na mesma direção que nós. Pairando sobre a pista contrária, conseguimos perceber um contorno de algo e concluímos que era um objeto. Ou seja, as luzes não pairavam sozinhas, eram parte de algo que ainda não podíamos definir. Quando começamos a nos aproximar do objeto, meu marido reduziu a velocidade de modo que ficamos um pouco atrás, mas não chegamos a emparelhar o carro com aquilo. Nesse ponto, a luminosidade já era muito intensa, ficava mais difícil ver do que se tratava. Como sou muito curiosa, abri o vidro do carona completamente e coloquei parte do meu corpo para fora para tentar enxergar melhor. Então, enquanto eu estava com a cabeça inteira para fora e só enxergava as luzes, o objeto manobrou em diagonal para pairar sobre a nossa pista. Estávamos indo na direção dele e começamos a passar bem embaixo. Olhei para o relógio do painel do carro e eram 20 horas e 17 minutos. Quando voltei os olhos novamente para o céu, com a cabeça fora do carro, o objeto estava exatamente por cima de nós. Estava bem acima da minha cabeça e as luzes já não estavam tão intensas quanto debaixo dele. Era um triângulo isósceles, com as pontas arredondadas, quase do tamanho do nosso carro, um HB20. Uma luz branca fixa na ponta da frente, luzes alternantes em azul e branco na ponta esquerda, na base do triângulo, e uma luz vermelha, fixa, na ponta direita da base. O triângulo não parecia ter muita espessura, parecia bem achatado. A impressão que tive era que o objeto era feito de um material que lembrava uma tela de celular desligada, como se ele fosse de um vidro totalmente preto que refletia um pouco. Ele não fazia som algum. Caso fizesse, era algo tão baixo que ficou abafado pelo som do nosso carro, porque não ouvíamos nenhum ruído vindo dele. Só depois que passamos por baixo dele, eu voltei para dentro do carro. Então pulei para o banco de trás para vê-lo afastar pelo vidro traseiro e ficando cada vez mais longe. Em seguida, o objeto foi subindo, indo na direção do meio do descampado de uma fazenda ao nosso lado direito e, suavemente, ainda sem som algum, se afastou até que eu perdesse de vista nas curvas da estrada. Novamente olhei para o relógio e eram 20 horas e 20 minutos. Foram os 3 minutos mais longos e extraordinários da vida. Não preciso dizer o quanto fiquei eufórica e chocada.
Eu pedia pro meu marido parar o carro, queria ver mais. Mas a RS 040 não tem acostamento e é uma estrada muito perigosa. E ele não conseguia achar um recuo sequer para encostar. Conseguimos parar depois do pedágio. Ainda podemos ver as luzes do objeto subindo, encontrando mais 2 conjuntos de luzes iguais, que estavam mais à frente. Depois, todos seguiram juntos na mesma direção, muito alto no céu. Chegamos em casa uns 40 minutos depois. Corri pro computador para pesquisar sobre triângulos pretos OVNIs e acabei encontrando, sabe quem? O Mundo Freak. Na semana que seguiu, ainda vimos algumas luzes parecidas na região. Para encerrar, gostaria de fazer algumas observações. No dia 5 de abril, na semana anterior ao nosso avistamento, um caça da Força Aérea Brasileira caiu em um treinamento em uma fazenda, a uma distância de 3 paradas de onde ocorreu toda a nossa história. Existe uma base da FAB em Canoas, mas foi a primeira vez que houve treinamento em nossa região, de acordo com os nossos vizinhos. A FAB isolou a fazenda onde ocorreu a queda e o local ficou assim por alguns anos. De acordo com as notícias da imprensa, era um treinamento de guerra, inclusive com um avião radar, que veio pela primeira vez para essa base. A outra observação é que meu marido e eu percebemos que os carros, que estávamos atrás de nós na estrada, simplesmente não estavam lá quando encerrou nosso episódio. Chegamos ao pedágio totalmente sozinhos pela estrada, e temos a impressão de que estávamos sozinhos durante todo o evento. Os carros que vinham atrás não nos ultrapassaram e, a não ser que tenham entrado em alguma fazenda, não temos lembrança alguma de termos vistos eles depois do ocorrido ou mesmo durante. Antes de enxergarmos o objeto, ao menos 2 carros estavam atrás de nós. Meu marido crê que foram abduzidos ou tiveram alguma experiência da qual não nos lembramos. Caraca! Um relato foda. Ou Arrepiadíssima. não tiveram a mesma coragem, que eu vou usar essa palavra. Esses carros não tiveram a mesma coragem, foram parando no acostamento. Foram atrás do foram largando outro, mão. né? Foram parando e vocês foram os únicos corajosos que foram andando atrás da luz, cara. Eu tava aqui perdendo o ar, bicho. Que relato foi esse? Né? Nossa, eu tô... E podemos ver aí que a pessoa que gosta da fofoca e quer saber o que tá acontecendo. Ó, Zé Povinhos univos, unaivos, uivaivos. Agora eu que pergunto pra vocês iriam colocar o corpo todo pra fora do carro pra tentar ver embaixo do negócio? Eu ia estar parecendo aqueles Sim. bonecos de posto, Ira, com o corpo inteiro balangando pra fora do carro, os bração no vento. Com a plaquinha, sejam bem-vindos, sejam Me bem-vindos. tira daqui, pelo amor de Deus. Mas falando sério agora, Joga a escadinha. eu adorei as observações do ouvinte, depois eu vou dar uma pesquisada, ver se é isso mesmo. Normalmente quando cai caça da Força Aérea, é uma parada que não é pequena. Sai notícia pra dar com pau, porque caça da Força Aérea é um tipo de ativo que custa milhões, é uma grande coisa. É muito E tem caro, poucos né? caças na Força Aérea Brasileira comparado a potências do tamanho do Brasil. Então não é uma coisa pequena. Super valorizado hoje em Uhum. dia, né? Se acontecer um negócio desse, vai estar todo mundo falando, né? Mesmo que seja um caça velho dos anos 70, que tem pra caramba ainda, não necessariamente no Brasil, acho que no Brasil ainda tem. Vou dar uma pesquisada melhor nisso, mas alguns pontos que batem muito com outros relatos. A cor das luzes, luzes azul, branca e vermelha, normalmente estão associadas com os relatos de OVNI. Tem um monte de relato parecido, que são essas mesmas 3 cores. A galera inclusive chama de bandeira da França, ou em vez do azul é o verde, a galera chama de bandeira da Itália. Então é comum esse conjunto de cor. É comum que o OVNI esteja acompanhado de outros iguais e eles se juntem, se separem, dancem junto, depois dancem separados. Então isso bate muito com os outros relatos. Triângulo é uma coisa que não é tão comum, disco e formato de charuto é um pouco mais comum, mas há relatos de triângulo também. Eu gostei que ela falou que é um triângulo isósceles e com pontas arredondadas, porque o triângulo isósceles ele não é um equilátero, então não é um Doritos. É mais como se fosse uma asa delta, sacou? Ou talvez uma ponta de lança, um OVNI ponta de lança, assim. O que é muito legal e talvez você tenha visto algum tipo de
objeto militar que a gente não tem notícia. Porque muito dos OVNIs que os Estados Unidos estão agora não só admitindo a existência, mas eles mesmos colocando os vídeos dos OVNIs que a Marinha e a Força Aérea Americana estão identificando para as pessoas poderem ver também, né? Eles têm todo um task force só disso agora. Esses OVNIs que eles estão falando é por causa que eles têm medo de poderio militar de outras potências que estão passeando ali pelo espaço aéreo deles. Então pode ser que você tenha identificado uma outra potência com um tipo de aeronave que a gente ainda desconhece publicamente. Ou pode ser um alien, pode ser tudo ali, né? Mas acho maneiríssima a descrição que você tem, super detalhada. Parece que o seu avistamento durou ali entre 15 e 20 minutos, mais ou menos, né? Com 3 minutos de um contato muito próximo. E você deu muita sorte. Porque os relatos que têm tamanha proximidade, as pessoas relatam depois missing time com horas faltando, quilômetros e quilômetros sobrando no contador do carro, abdução, elas se sentem depois perseguidas por noites e mais noites e mais noites, sonhos estranhos depois, como se aquela abdução fosse recorrente, ela não conseguisse lembrar daquilo. Então a vida das pessoas se torna um inferno depois desse tipo de contato muito próximo com o OVNI. Então fico feliz que você não tenha relatado isso, né? Espero que não tenha acontecido isso com você também. E agradeço demais um relato tão polido, bem escrito e com muitos detalhes bacanas. Muito obrigado mesmo. Maneiríssimo seu relato. Olha, eu não sabia sobre esse lance das cores da bandeira da França. E engraçado, eu já não vou contar de novo, porque eu já contei aqui, não aconteceu comigo, que uma vez eu tive um avistamento, né, de cima de um shopping center aqui de São Paulo. E, inclusive, eu tenho vídeo, obviamente que é da câmera TechPix, porque faz muitos anos. Então não é aquela coisa mais bonita. Mas as cores, elas são exatamente cores da bandeira da França. Então eu não sabia desse lance das cores. E agora, pra mim, é mais uma confirmação de que aquilo era um OVNI mesmo, cara. Caraca, tô assustada. Os OVNIs da noite oficial que aconteceu no Brasil, que os caças brasileiros andaram de paralelo, voaram em paralelo com esses OVNIs, foram perseguidos por e andaram por paralelo a noite inteira. A gente tem as fitas da gravação desse evento, dos caças brasileiros, dos pilotos se comunicando com a torre. Tem 16 horas de fitas. E eles relatam, sabe o que, Juliana? Sabe qual é a cor? Azul, branco e vermelho. Ih, rapaz. Gostei. Uma das coisas que eu mais lembro dessas gravações também, que você citou aqui, Lucas, a Lei das Cores, é esse jogo, né, que os relatos têm. Os relatos têm bem em comum, né? Das luzes se intercalarem, uma voar do lado da outra, ser mais de uma nave, tá sempre próximo ali. Não ter padrão, né? Isso, exatamente. Algumas pessoas, tipo nós, assim, tipo, igual a Ju, que teve um avistamento e que se interessa pelo assunto, acaba reconhecendo quando tem um avistamento por isso, né? A pessoa já tem ali uma breve informação que você vê uma luz diferente. Você olha, você já sabe que não é uma luz de avião, não é uma luz de helicóptero, é uma luz diferente. Aí você vê sobre relatos, você percebe mais ainda, né? Que quando você tá tendo aquele avistamento, imagina a Ju, você vê aquele negócio, você já, opa, aquilo dali tá meio estranho, sabe? Que nem jogo. E a gente vê que o jogo tá esquisito ali, o ambiente, e ali tem uma caixinha. Eu fico imaginando se não tem mais cores que não são visíveis ao nosso olho. Se não tem cores em ultravioleta, em raio-x, que a gente não consegue ver com o olho humano, né? E sei lá, talvez o OVNI seja o maior carnaval, seja o OVNI todo colorido, cheio das luzes, e a gente não tá vendo isso, né? É só a gente que não sabe. Não tem motivo nenhum pro OVNI vir aqui só se mostrar nas cores que a gente consegue ver, a não ser que ele queira muito ser visto pela gente. Então fica aí essa hipótese também. Sensacional. Olha, que capricho. Eu estou passada com esses relatos de hoje, porque além de tudo, estavam muito caprichados. Eu gosto de relato assim, cheio de detalhe, com um amigo macumbeiro envolvido. Com ET adoro. junto, né? Tudo misturado, né? Com ET, com avistamento. Nossa, e aprendi um negócio novo hoje ainda. Então, hoje foi muito maravilhoso, foi muito proveitoso. Eu espero que vocês que estão ouvindo aí também tenham gostado bastante. Mas, infelizmente, como dizem os Teletubbies, é hora de dar tchau, não é mesmo? E neste momento, eu vou chamar essas pessoas fantásticas que estiveram com a gente aqui hoje, né? Para dar o seu tchauzinho também e fazer jabazinhos.
E eu vou começar com Lucas Balaminuti. Por favor, Lucas, conte para nós onde podemos te encontrar nas redes sociais, como é que a gente conversa contigo, seus projetos, enfim, fala tudo pra gente. Se você quiser falar besteira comigo no Twitter, é só colar lá em @lucas_o_fofo. Eu tô sempre lá trocando ideia com a galera, não fica com medo não, chega junto, chega marcando que é nóis. No Instagram é @lucasbalaminuti, que é um nome chato, mas você consegue me encontrar lá também. Se conseguir escrever meu nome. Mas o que eu queria mesmo hoje é mandar um beijão pra Ellie, que trocou ideia comigo, super gente boa, a editora do Aconteceu Comigo. Um beijão pra Ellie, que tava aqui com a gente também. Muito bem, vocês não vão se arrepender de seguir o Lucas, hein? Por favor. Que o Lucas, ele estoura tantas bolhas que outro dia eu estava numa live de política, assistindo uma live sobre política, e teve um Twitter do Lucas lido e mostrado na live. E eu falei assim, eu conheço o Lucas, não sei o quê. E o pessoal falou, é? E ficou todo curioso. Então siga o Lucas, porque você sempre terá threads e informações de qualidade. Bom, vocês viram aqui, né? Ganhamos uma aula sobre avistamentos, inclusive, não é mesmo? Então siga o Lucas. E agora eu vou pedir para Tupá Guerra, a nossa doutora, conte para nós, Tupá, onde é que você está? Nas redes sociais, onde é que a gente pode te achar, conversar com você e os seus projetos? Tá, eu tô trabalhando loucamente, mas isso não é parte das redes sociais. Na verdade, isso impacta as redes sociais, que significa que eu tenho postado pouco, mas as pessoas conseguem me achar em @tupaguerra, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Instagram tende a ser um pouquinho mais pessoal, o que significa que vai ter foto de gatinho, gente. No Twitter vai ter um pouquinho mais de pesquisa e coisas de demônios e etc. E é isso. Vocês podem sempre me ver. Num lugar muito que vocês não sabem onde é, o Mundo Freak. Vocês já ouviram falar? Tem esse podcast aí pra me ouvir. E também no Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, mais voltado pra ciência mesmo. Muito bem, muito obrigada. Eu adoro foto de gatinhos. Eu acho que as pessoas também vão gostar. Isso não será um problema, Tupá, pelo contrário. Mas, e a minha companheira de fogueira, Dona Ira Croft, conte para nós das suas redes sociais, onde é que a gente pode te achar, como é que a gente pode conversar com você. Muito obrigada a você que ficou aqui, muito obrigada, ouvinte, obrigada a todo mundo. Me siga, Ira Croft, nas redes sociais e aqui nesta fogueira. Ai, que delícia! E eu sou a Juliana Ponzi, ou Ponzilacqua, depende se você tiver mais preguicinha de falar meu nome, pode ser Ponzi, mais conhecida por aí como Ponzuzu. Então você me acha tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, como @_Ponzuzu, tá bom? Com Z de zebra. E você também me acha lá na Twitch, twitch.tv/Ponzuzuju. Vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? E infelizmente a gente vai terminando aqui, mas também porque já terminou a comida, né? Acho que também tá uma boa hora de terminar, né mesmo? E também pra confessar pra vocês que eu tô com um pouco de medo de olhar pro céu. Eu tô que nem aquele filme do Jordan Peele. Não. Tô olhando pra baixo. Não. E eu acho que é melhor a gente terminar porque eu não quero um avistamento agora. O pior é que hoje a gente tá com medo de olhar pro céu, pras estátuas e pros carros fantasmas. Ai, vamos de olho fechado. A gente se dá a mão. Ouvinte, quando você olha pro céu, o céu olha pra você. Ih, rapaz, durma com essa.